A doença é uma bênção ou se trata de ser uma maldição? Aprendemos na filosofia espírita que a enfermidade, ela tem um propósito bastante benéfico em nossas vidas, dependendo de como nós enfrentamos a enfermidade. E para nortear o nosso raciocínio, nós temos como ajuda o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. O que significa esta afirmação do Cristo? A expressão bem-aventurados significa felizes são. Bem-aventurados, felizes são os aflitos. Ora, e por que o Cristo, sendo a autoridade máxima deste planeta, afirma-nos que felizes são os aflitos? Ora, é porque a aflição, em todas as suas modalidades, inclusive a enfermidade, bem vivida, nos traz benefícios morais de muita relevância para o nosso crescimento espiritual. Então, dentro do 5º capítulo, nós encontramos o subtítulo Bem sofrer e mal sofrer. É óbvio que nós espíritas não fazemos um discurso de defesa à dor. Somos amantes da dor. Não. Mas quando você compreende o propósito da dor, é claro que ela dói menos. Porque a compreensão da enfermidade, do sofrimento, leva-nos à resignação, à nossa capacidade de suportar algo sem reclamação. E por isso a dor dói menos. A dor é muito subjetiva. Quando você vai ao hospital, encontra-se aqueles quadrinhos com as carinhas. Para quê? Para você indicar à autoridade de saúde qual é o seu grau de dor. Por quê? Porque não há um dorgrâmetro, um medidor de dor. É sugestivo. Isto é, você quem sabe o que está sentindo. Porque 2 indivíduos podem receber a mesma cota de sofrimento, de dor, e sentirem completamente diferente, devido à resistência de cada qual. Por isso que aprendemos no 5º capítulo o bem sofrer e o mal sofrer. Dependendo da nossa disposição perante a dor, tudo se nos modifica. Temos mais resignação, capacidade de suportar aquela aflição. Então, aprendemos no Espiritismo que existem diferentes tipos de enfermidades. Não estou me referindo como é que a doença se manifesta em cada qual, e sim o objetivo de cada tipo de doença. Existe a enfermidade expiação, a enfermidade provação, a enfermidade missão e a enfermidade salvação. Devido à exiguidade de tempo, vamos catalogar apenas 4 tipos de enfermidade. A enfermidade expiação tem como objetivo arrancar algo de nós. Esse prefixo ix, ex, né? Explorar, extrair, é para arrancar algo de nós. Expiação, ação de arrancar algo. E arrancar o quê? Ora, arrancar alguma fonte de sofrimento em nós. Qual é a fonte de sofrimento em nós? As nossas más inclinações, os vícios morais. Porque o nosso organismo, ele reflete as doenças espirituais. Para aqueles que talvez estejam escutando esse discurso pela primeira vez, nós somos compostos de 3 partes. O espírito, que é a sua mente, a soma de suas personalidades, a criatura que você é, o conjunto de seus conhecimentos, o espírito. E o espírito
não tem forma em si. Por isso, quando vamos estudar sobre espírito em algum livro, está ali uma imagem de uma luz ou algum foco de chamas. Por quê? Porque não há necessariamente uma forma, é algo muito abstrato para nós compreendermos. O espírito, segundo os espíritos, é a fonte de inteligência do universo. Mas temos um corpo. Esse corpo é feito de matéria. Que matéria é essa? Hidrogênio, oxigênio, azoto, ferro, carbono. E há um corpo semimaterial. Isto é, um corpo que é composto de matéria espiritual e de matéria orgânica. Um corpo semimaterial. Por que ele é semimaterial? Para servir de ponte de algo que é muito abstrato, que é o espírito, e o corpo, que é matéria. Allan Kardec dá este nome, este corpo, de perispírito. Fazendo analogia à própria laranja, no qual nós encontramos as sementes, a casca e o perisperma. A casca seria o corpo, a semente o espírito, e o que há entre a semente e a casca é o perisperma. Então ele chama esse corpo intermediário de perispírito. Tudo quanto nós fazemos, realizamos, fica registrado no perispírito. Tudo quanto fazemos com o nosso corpo fica registrado no corpo espiritual. Por exemplo, se a criatura tem o vício de fumar, por exemplo, qual é o órgão que a criatura está danificando no processo de fumar? Óbvio que o pulmão. E abrindo aqui um parêntese, a maioria de nós somos provenientes de outras religiões. E temos esses conceitos como pecado. É um pecado fumar, é um pecado beber, é um pecado a gula. No entanto, no Espiritismo nós não estudamos esses conceitos como pecados. Por quê? Ora, porque se trata, na realidade, de uma infração que estamos cometendo às leis biológicas. O nosso corpo é um organismo. E como organismo tem leis biológicas que determinam a saúde ou os atos que prejudicam este organismo. Para ficar bastante simples, se nós temos um carro convencional, um carro feito de ferro, de couro, de madeira, motor, por acaso, é um pecado não trocar o óleo do carro? É óbvio que não. É um pecado não trocar o freio quando já está gasto? É óbvio que não. É pecado passarmos pelo quebra-mola sem reduzir a velocidade? É claro que não. Então, o que é fazer estas coisas? É falta de inteligência. Não é sábio da parte do motorista conduzir o carro desta forma. E é tão paradoxal, porque lá perto onde moramos, há criaturas que levantam cedo no sábado para poder limpar o carro convencional. E aí, o que acontece, né? Bastante cedo já pega a esponja e esfrega todo o carro, depois lava o carro, depois começa a encerar o carro. Depois de fazer esse processo, é limpar o carro por dentro. E eu vejo-os pegando cotonete de ouvido para chegar dentro do carro e encontrar qualquer orifício sujo. Mas, de vez em quando, eles cansam daquela atividade, param e pegam vodka com Coca-Cola para tomar. Veja que paradoxal. Cuida tão do carro de ferro e o carro que é feito de células está envenenando o carro. É o equivalente deles estarem trabalhando no carro e, de quando em quando, colocar um pouco de areia sobre o motor do carro. Não faz qualquer sentido, porque estão cuidando do carro de ferro para que o carro alargue a vida de uso o máximo possível. E o objetivo nosso, ao cuidar desta máquina, deste carro, é prolongar o máximo possível a sua existência. Para quê?
Porque um largo período no planeta Terra significa um largo período de aprendizado. Então, não se trata de ser pecado estragarmos o corpo. Não é sábio, não é inteligente. O desafio é que muitos não conseguem enxergar o corpo, como um carro. E por quê? Porque é uma máquina tão bem feita que nos dá a ilusão que nós somos a máquina. Como estamos falando de carro, todos vocês conhecem o Tesla. E há várias companhias que estão lançando novos carros elétricos. E o Tesla tem a capacidade de você falar o destino e o carro lhe levar, sem precisar tocar em nada. É uma realidade atual, nós estamos falando do futuro. O que é algo de um futuro muito próximo é você pensar e o carro lhe levar. Para quem não acredita, né? Neurocientistas estão, neste momento, fazendo experiências com indivíduos que estão usando um capacete de elétrodos e jogam videogame simplesmente pensando. Não há o controle remoto. Eles estão pensando e controlando a tela do videogame. Logo, para instalar um microchip na ponta do ouvido, que capta esses impulsos elétricos da mente, e o microchip transfere para o carro, vai ser um pulo. Então você vai pensar e o carro vai te levar. Será muito difícil diferenciar aonde você termina e o carro começa, e aonde o carro termina e você começa. Você vai estar tão interligado ao carro que lhe vai dar a impressão que você é o carro. Assim é o corpo. É uma máquina tão impressionante que nos dá a ilusão que nós somos o corpo. Mas nós não somos o corpo. Nós estamos conduzindo, dirigindo, guiando o corpo. É uma máquina orgânica. Esta máquina está sujeita a leis biológicas. Então, quando o indivíduo fuma, não é que está fazendo um pecado contra Deus. Está estragando uma das partes, especificamente o pulmão. Está também entupindo artérias. Há pessoas que têm acidente vascular cerebral devido a excesso de nicotina em um dos vasos sanguíneos que irriga o cérebro de sangue. A pessoa tem um acidente vascular cerebral isquêmico. E tem aqueles que, por excesso de gordura, ou me perdoa, por excesso de pressão alta, um dos vasos sanguíneos explode e aí a pessoa tem um acidente vascular hemorrágico, o que deu o nome popular de derrame cerebral. Não é porque o sangue está derramando em cima do cérebro. É porque o cérebro, não estando suficientemente oxigenado, as funções fisiológicas ficam comprometidas. Então, se o vaso sanguíneo irrigava o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do cérebro, a pessoa vai claudicar do lado direito e assim sucessivamente. Então, não se trata de ser um pecado. Não é sábio da criatura. Então, a pessoa começa a envenenar o organismo com o cigarro. E o problema do cigarro e da bebida alcoólica é porque é legal, no sentido da lei. E a criatura achando que é legal é algo moral. E não é, porque a criatura continua estragando o organismo. E abrindo aqui um parêntese, durante essa última eleição, vários estados fizeram enquete popular para a criatura aprovar ou não o uso da maconha recreativa. E, infelizmente, este estado aprovou o uso da maconha recreativa. Como eu passei 12 anos trabalhando numa penitenciária aqui nos Estados Unidos, em Union County, isto é desanimador, assustador. E por quê? Porque os vícios inocentes, entre parênteses, é que leva a criatura aos vícios piores. O da cocaína, o da morfina, e assim sucessivamente. Qual será o discurso das futuras eleições para estar aprovando a cocaína recreativa, a morfina recreativa, e assim sucessivamente? Mas, com o destruir do corpo,
a criatura está, então, destruindo também no corpo espiritual, isto é, no perispírito, a parte equivalente. Então, o indivíduo que está fumando está também prejudicando no órgão perispiritual a parte que representa o pulmão. Desencarnando, então, de câncer no pulmão, a criatura encontrará no plano espiritual o pulmão espiritual danificado. E o perispírito tem várias funções. E uma das funções do perispírito é servir de forma para dar forma ao futuro corpo. Os pais emprestarão as células. A mulher, o óvulo, o homem, o espermatozoide. Após a fecundação, teremos o blástula. Este blástula, que é a união do espermatozoide com o óvulo, estará multiplicando dentro de uma forma, que é a forma espiritual, o perispírito. E o espírito reencarnante terá um corpo de acordo com seu perispírito. Se o perispírito está danificado na área pulmonar, o pulmão orgânico em formação estará formando de uma forma danificada. Aquela criança poderá nascer com asma, com enfisema pulmonar e assim sucessivamente. Foi Deus que castigou aquela criança? Não. Foram os maus espíritos? Não. Foi o Satanás que não existe? Não. Foi quem? O próprio indivíduo, que utilizando de seu mal, de seu livre-arbítrio, de uma maneira bastante equivocada, criou aquela doença para si mesmo. E agora, com enfisema pulmonar, qualquer outra doença que afete o pulmão, aquela pessoa, na fase adulta, pensará 2 vezes antes de começar a fumar de novo. Logo, o enfisema pulmonar vem como uma função de expiação. Extrair o vício do espírito. Em verdade, expiação. Logo, o enfisema pulmonar, a asma para uma criatura, é um benefício. Não se trata de ser um castigo, uma maldição divina, mas um processo educativo, que o indivíduo, utilizando mal de seu livre-arbítrio, selecionou o caminho da dor para aprender. Ficou claro? Dor, expiação. E assim, existem vários tipos de dor que as pessoas estão expiando algo. Nós temos o conto de uma das extraordinárias divulgadoras do espiritismo do século retrasado, a hispana Amália Domingo Soler, bem pouca falada no espiritismo, mas de grande significação no movimento espírita. Ela conta a história de um casal que fizeram um sacrifício de amor que assustou as pessoas da época. Um jovem, propositalmente, fica cego por amor a uma pessoa. E ela tenta descobrir como foi que tudo aconteceu. A jovem, embora escutasse repetidas vezes promessas de amor dele, que ele queria casar com ela, ela sempre estava o negando. E assim aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, até que ele disse o seguinte: olha, de fato, eu não entendo a sua negação. Porque eu te amo, quero casar com você, dou demonstração da minha fidelidade, mas estou vendo que, de fato, você não quer estar comigo. Então, eu vou lhe deixar em paz com uma condição. Você tem que me dar uma explicação racional o porquê você não quer casar comigo. E ela disse: porque eu sou cega. Eu sei que você vai me abandonar. Eu, com esta deficiência, você não vai aguentar. Ele disse: é só isso? Sim, é só isso. No outro dia, ele despertou bem cedo, antes do sol nascer,
e foi para uma colina. Esperou o sol nascer e ficou com os olhos fixos, abertos, durante 6 horas, das 6 da manhã até o meio-dia. E claro que já voltou vendo no escuro. Conseguia ainda ver vultos. No segundo dia, fez a mesma coisa. Ainda restou um pouco de visão. No terceiro dia, já a luz do sol queimara ali por completamente a faculdade de ver. Ele foi então levado pelos amigos até a casa de sua amada e disse: agora você pode casar comigo, porque eu também sou cego. E isso impactou a cidade, porque um sacrifício tão calculado, temos o conto de Romeu e Julieta, que foi no impulso do momento, um mata pelo outro. Mas a criatura fica paulatinamente tão premeditado, como pode ser isso? Então, Amália Domingos Soler, ela pede para o seu anjo guardião buscar nos registros reencarnacionistas o que aconteceu com aquelas duas criaturas. E ele, depois de alguns dias, volta e afirma que, numa pregressa reencarnação, os dois estavam noivos. Ela conseguia ver, ele também tinha a faculdade de enxergar, e antes do noivado, ele teve que sair para uma viagem de negócios. Ela ficou com as irmãs, saíram um dia para poder aprovar vestidos de casamento, e caiu uma chuva fortíssima. E durante a chuva, um raio penetrou pela janela, tão forte, tão intenso, que a encegueceu. Quando ele volta da viagem, vê a expressão fisionômica dela, cega, aflita, ele recua, faz de conta que nem estava no ambiente e desaparece. Passado um tempo, ele escreve uma carta para o pai entregar para ela. E ela, muito aflita, lê que ele não podia ir adiante com aquele casamento com alguém cego. Então, na atual reencarnação, ela trazia o trauma da rejeição. Em seu inconsciente, ela sabia que ela, ficando cega, ele podia rejeitar. Por isso que ela não queria ele nessa atual reencarnação. Só que na passada reencarnação, ela fica cega e, por receber essa rejeição, faz um quadro de depressão e morre. Ele fica sabendo que ela morreu de depressão por causa dele. Ele também faz um quadro de depressão e morre. Encontram-se os dois no plano espiritual e a culpa que ele sentia de ter feito ela morrer. Ele então promete que voltaria, provando para ela o amor que ele tinha. Por isso que ele faz o sacrifício de ficar cego por ela, para ele se liberar da culpa e provar o seu amor a ela. Mas o interessante é que o guia espiritual de Amália Domingos Soler fala que em outras encarnações ainda mais antigas, ela era dona de escravos. E toda vez que um escravo fugia, quando ele era pego, ela os enceguecia com ferro quente, para que jamais eles tentassem fugir. Ela era tão egoísta na sua capacidade de infligir a dor que ela enceguecia até os pássaros para que eles voassem por perto e cantassem para ela. Logo, ela voltaria em muitas reencarnações com a cegueira. Para quê? Para expiar, extrair o egoísmo. Logo, a sua cegueira não seria maldição, e sim uma bênção para que ela pudesse readquirir a tranquilidade espiritual, a paz de consciência. E é o que o Espiritismo nos ensina a adquirir, paz de consciência. E, às vezes, nós confundimos paz de consciência com alegria. Duas coisas diferentes. Porque nem sempre a nossa paz de consciência levar-nos à alegria imediata. Cumprir com o nosso dever agora, em muitos momentos, é dificílimo e leva-nos a uma resignação dinâmica. Tentamos modificar a situação o quanto podemos, mas não é exatamente o que queremos. Por isso que nós não estamos felizes, mas temos a
tranquilidade de consciência. Aí estaria a dor provação. O que é uma prova? A prova é uma experiência pela qual nós passamos para solidificar o conhecimento em nós. Quando você ia à escola, o professor passava 30 dias apresentando-lhe teorias de matemática, de gramática, e no final do mês apresentava-lhe a prova. Qual que era o objetivo da prova? O professor estava contra você? O professor queria infligir-lhe dor? Não. Era a chance que você estava recebendo de provar a você, isto é, de solidificar o conhecimento teórico, transformando-o em prática. É a função da prova. Solidificar o conhecimento. Logo, nós passamos por enfermidades prova. A prova da paciência, a prova da resignação. Esta situação difícil está me acontecendo para eu cumprir com o meu dever. Quem já leu a biografia de Chico Xavier sabe que ele tinha muitas doenças, inclusive um distúrbio ocular que ele levou por muitos anos. E certa feita, o médium Peixotinho, que recebia um espírito doutor que manifesta-se curiosamente em muitas partes do Brasil, esse médium disse ao Chico Xavier que o doutor estava pronto para fazer a cirurgia e consertar-lhe o olho. E o Chico, com toda a sua bondade, escreveu uma carta agradecendo aquela oferta, mas que ele não prosseguiria com a cirurgia. E por quê? Ele disse, essa doença no meu olho é algo que me ajuda a manter-me mais ou menos no caminho que eu preciso estar, o caminho do dever a cumprir. É uma lembrança do que eu tenho que fazer. E como eu já estou com essa doença ocular por tantos anos, se ele me faz a cirurgia e, de fato, soluciona o problema, como a causa do problema não é no olho, e sim no espírito, que está no perispírito, aquela energia vai viajar para um outro órgão. Por exemplo, para o rim, para o fígado. E eu vou ter um distúrbio de uma outra natureza. A causa é a mesma, mas a manifestação será diferente. Então, eu posso apresentar a doença no rim, por exemplo. E como eu não estou acostumado com uma dor no rim, eu posso vir a falhar. Logo, deixa a doença quietinha aqui no olho mesmo. Dor, provação. Existem as dores missão, enfermidade e missão. Que enfermidades são essas? Pessoas que não têm já nenhum compromisso negativo, não há o que expurgar, expiar, provar. No entanto, ao estarem aqui conosco, apresentam-se com dificuldades para nos ensinar a como superar estes desafios. O livro Renúncia é um exemplo fantástico deste conceito. Porque o espírito Alcione, alguém bastante elevado, ela vem para uma missão dificílima para ajudar todo um grupo familiar. Ela própria não precisava daquela situação. E o primeiro capítulo do livro é a conversa dela com anjos ainda superiores a ela, porque ela é um espírito superior. E os espíritos que são responsáveis por dar-lhe sugestões de como ela deve enfrentar os futuros embates, sugerem a ela que ela não precisava daquela reencarnação, que a Terra era um local de provas e expiações muito perigoso. E embora ela fosse um espírito elevado, entrando dentro do fluido planetário, ela podia falhar nesta ou naquela situação. E a resposta dela é belíssima. Ela afirma que a Terra é também um ponto no céu.
eu acho essa colocação de uma beleza, porque no ano de 1978, a NASA lançou um objeto chamado Voyager 1 e 2. E quando este objeto já tinha muitos anos que estava viajando para tentar fugir à força gravitacional do Sol, e chegou no último planeta do nosso sistema solar, o Netuno, o notável cientista Carl Sagan, ele vai junto ao Congresso americano pedir autorização para que a NASA virasse a câmera deste objeto para fotografar a Terra desde Netuno. E depois de algumas semanas, ele logra o seu pedido e, de fato, a NASA manda comandos para a espaçonave, ela vira as câmeras e tira a fotografia da Terra desde Netuno. E o que eles enxergam é, de fato, um ponto no céu. A luz do Sol entra pela câmera e dá a ilusão óptica de que a Terra está sendo sustentada pelo raio do Sol. E, de fato, é um ponto naquela imensidão. Na fotografia, é um pixel. E o próprio Carl Sagan escreve uma belíssima página chamada O Pálido Ponto Azul. E era o que a Alcione enxergava desde seu ponto de vista espiritual. Ela reencarna e passa por muitas tribulações para ensinar-nos como superar os nossos desafios. Meus amigos, há pessoas que pagam por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e que o façam, porque nós precisamos de conselheiros mentais, precisamos dos intervencionistas da saúde mental. No entanto, se você lê este livro, você sai tão forte após a leitura, porque o que ela vivencia com muita resistência fica muito além daquilo que nós passamos diariamente. Então, após a leitura, você está fortificado. Sai turbinado espiritualmente para superar os desafios. Leia a obra, é fantástico. Quanto se gasta hoje em entretenimento? Eu me preocupo pessoalmente. Quando é que as criaturas buscam tempo para leitura? Com tanta mídia, o Face confusão, YouTube, Netflix e seriado. Quando é que sobra tempo para a criatura alimentar-se espiritualmente desses conteúdos elevadíssimos? Leem o livro Renúncia para aprender sobre a vida de Alcione. Você está viciado em filme? É um filme fantástico, embora a história é real. E você sairá bastante fortificado. Temos, então, aí a enfermidade missão. E, por fim, a enfermidade salvação. É uma enfermidade que nos salva. Por isso, ser uma bênção. Para vocês acompanharem o raciocínio, enfermidade expiação, enfermidade provação, enfermidade missão, enfermidade salvação. Ora, em muitos casos, a enfermidade vem para nos salvar. Porque enquanto o corpo sofre no corpo, a alma está sendo limpada. Mais uma vez, não é uma apologia à dor, ao sofrimento. É a compreensão de que o mal é aparente. Que Deus, que nos ama, está sempre nos facultando oportunidades de educação espiritual. O que costumamos rotular de dor, são oportunidades de educação espiritual. Então, existe a enfermidade salvação. Conta no livro Luz Acima, Humberto de Campos, a história de um palestrante espírita. E tinha uma certa influência no movimento. E o plano dos espíritos inferiores é sempre, de uma forma ou outra, nos buscar a levar ao ridículo para descredibilizar o movimento espírita como um todo. E por quê? Porque, infelizmente, a plateia,
associa o indivíduo que está aqui na tribuna espírita com o próprio espiritismo, o que nós não deveríamos fazer. Porque quem está utilizando da tribuna para falar, para disseminar o espiritismo, quem faz os estudos, não são a fonte que deveríamos nos apoiar, porque somos pessoas falíveis e vamos errar. É garantido. Queremos errar? É óbvio que não. Vamos errar? É claro que sim, porque é a fase que nos encontramos da nossa evolução. Então, o objetivo deles era levar aquela criatura ao ridículo, para que o movimento espírita ficasse descredibilizado. E qual foi o plano deles? Ele fazia as pregações, e após as pregações, uma mulher muito linda, coleante, começou a assediá-lo. Ele foi resistindo 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela cada vez mais provocante. E ele casado, com filhos, até que 12 meses seguidos daquela tentação, ele disse, olha, eu tenho que ser muito claro com você, eu não posso abandonar a minha esposa e filhos para ficar com você. E ela disse, mas eu nunca propus isso. Você é uma pessoa tão bondosa, tão amorosa, que você tem amor para dar para nós duas. Não é que é mesmo? Pois bem, amanhã nós vamos consumar este nosso encontro. Durante aquele ano, havia um espírito que procurava a esclarecer. Era um espírito amigo, não era necessariamente um anjo guardião. Por quê? Porque em a natureza nada dá saltos, tudo é gradativo. E os anjos guardiães aprendem também a ser anjos guardiães. É um processo. E esse espírito amigo estava no aprendizado de estar guiando, sugerindo, orientando alguém. E durante todo o ano ele foi levando aquela situação. Não, por favor, saia dessa mulher, cuidado. E quando ele está enxergando a situação, que no outro dia ele confirma que vai consumar o relacionamento com aquela mulher, o anjo, o espírito amigo se desespera. E aí ele vai às instâncias mais altas da espiritualidade e encontrar com o anjo guardião daquele palestrante. O que está acontecendo? Perguntou o anjo guardião, como se não soubesse, é óbvio, né? Era um treino para o anjo guardião aprendiz. E disse, olha, fulano de tal, eu fiz de tudo, mas parece mesmo que amanhã ele vai pisar na jaca. Por favor, me ajude, me oriente. Vamos ver a situação. Então, eles saem da altura de onde se encontravam e entram no quarto do palestrante que estava adormecido, junto à esposa. Ele olha para o palestrante, olha para o anjo amigo e disse, olha, para esse tipo de situação, apenas a enfermidade curadora. Como é que é? Disse o espírito amigo, enfermidade curadora. E o espírito, anjo guardião, começou a aplicar passes na área abdominal do palestrante. E ele acordou com uma intensa cólera. E rapidamente ficou desidratado. O Esculápio foi chamado às pressas e constatou, é uma cólera. Ele tem aí alguns dias de vida. Então a esposa o rodeou com todo carinho. E a mulher coleante foi visitá-lo no outro dia. E quando viu ele marmório, esquálido, acabou o apetite sexual. A libido desapareceu. E ele passou 6 meses acamado. E graças a Deus, graças à enfermidade salvadora, ele evitou um distúrbio na sua reencarnação. Enfermidade salvadora. Logo, meus amigos, as enfermidades existem para educar o nosso espírito. É, de fato, uma bênção se sabemos reconhecê-la. Se Deus quisesse que nós sofrêssemos nesse planeta de provas e expiações, jamais teria enviado os missionários. Já que estamos falando de cólera, já ouviram falar em John Snow? Abro um parêntese, porque nós espíritas, em nossos discursos, sempre apresentamos figuras religiosas.
mas os missionários de Deus encontram-se em todas as áreas, principalmente a da ciência. Em 1879, a cólera estava matando aproximadamente 50 mil, muito mais que o Covid-19, 50 mil europeus. E John Snow, que era um médico, estava em London na época, e ele disse o seguinte: vamos não mais aceitar o que se é conhecido da transmissão da doença, porque na época achava-se que os corpos em decomposição, árvores em decomposição, soltavam gás e ao respirarmos esses gases, as doenças eram transmitidas. Ele disse: não vamos crer nisto, vamos buscar os fatos. E aí as pessoas apareciam com a cólera e ele tentava buscar algo comum entre essas pessoas. E algo comum entre as pessoas era que todos estavam dessedentando-se da mesma fonte de água que se encontrava na Broadway, lá da cidade de Soho. Ele, então, pede para o prefeito tira a manivela da fonte de água. E vamos ver o que acontece. E, de fato, a cólera desapareceu. Segundo os estudiosos, o fato de dar água limpa às pessoas e providenciar um ambiente higiênico é o maior avanço da conquista da medicina de todos os tempos. Supera os remédios, as cirurgias, porque nada mais eficaz para trazer, principalmente as populações vulneráveis, a saúde, quando se apresenta água limpa e um ambiente limpo. Então, ele descobre que uma mulher tinha um bebê doente e ela jogava a fralda do bebê na cisterna. E a água conectava com a fonte de água que todos bebiam na cidade. E aquelas pessoas passavam mal. Cortou a fonte da doença, que era a transmissão pela cólera, e logo as pessoas ficaram saudáveis. Ele descobriu por si só. Quantas vidas este homem salvou? Já ouviram falar sobre John Snow? É óbvio que não. Nós temos Ignaz Semmelweis, um húngaro que também na França, em 1879, ele procura entender o porquê as mulheres, ao terem filhos, morriam. 30% das gravidezes logravam-se em óbito da criança e principalmente da mãe. E certa feita ele observou que um dos médicos forênsicos estava estudando um corpo e cortou o próprio dedo. E o sangue do corpo entrou dentro dele pelo corte. Em pouco tempo, houve uma infecção e aquele homem morreu. Ignaz Semmelweis compreendeu, então, que a doença ela é transmissível pelo toque. E assim ele ordenou que os médicos lavassem as mãos antes de um paciente para outro. Porque na época os doutores exibiam eficiência quanto mais sujo estivesse. Então a doença era facilmente transmissível de uma para outra pessoa, porque o doutor levava a doença. Veja só, lavar a mão mudou a medicina. Já ouviram falar em Ignaz Semmelweis? Outro missionário. Então, Deus não quer a dor. A dor é mecanismo de educação para nós. Se estamos passando por uma quadra difícil, vamos bem dizer, esta oportunidade de educação em nossas vidas. Sempre orando e principalmente servindo aos outros, porque ao diminuir a dor dos outros, estaremos diminuindo a nossa própria dor. Muito obrigado pela atenção de vocês.